Começa agora mais um Pode Deixar! Saudações, humanos, e sejam bem-vindos de volta ao Pode Deixar. Eu sou o Massaro Rocha, falando direto de Ottawa, e... O que eu ia falar mesmo? Bom, eu amo meu trabalho. Eu sou o Beck, falando de Quebec, e ainda tem gente que se importa. Eu sou a Andréa, tô falando de Vancouver e, né, eu não pensei na frase da entrada do Ela pensou a frase no final do programa, da entrada do programa. Eu só penso no final. É sempre assim, sempre assim. Pois é, então, já que hoje, vocês notaram, né? Isso é síndrome de que tá todo mundo trabalhando demais. Quem tá lembrando de porra nenhuma. Veja bem. E é exatamente sobre isso que a gente vai falar sobre hoje. Se o ambiente de trabalho está matando as pessoas. Será que isso é verdade? Será que isso é mentira? Será que a gente está exagerando ou a gente está à beira de um ataque de nervos? Ou, na verdade, Woody Allen estava certo desde o começo. Pois é. Então, o tema desse negócio brotou porque há alguns meses atrás, eu não sei como esse negócio caiu, acho que num desses nossos chats, acho que eu devo ter jogado um link, o André jogou um link, brotou um link que a gente estava falando sobre o ambiente de trabalho matando as pessoas, ninguém está nem aí para isso. Então, essencialmente, assim, sumarizando resumidamente, você consegue ler os links do programa aqui na descrição, os links que a gente usou na descrição do programa aqui, eles sumarizam em três partes. Primeiro, a maior parte dos custos de saúde está associada a doenças crônicas, como diabetes, cardíaco, pressão alta, arteriosclerose. O segundo ponto é que a gente sabe que comprovado que essas doenças têm como causa principal o estresse, ou se não tem causa, são extremamente relacionadas. Então, não só diabetes, mas doenças do coração são causadas por estresse, mas também outros problemas como descontrole alimentar, não se exercitar, consumo de álcool e etc, etc. E o terceiro ponto é que já existem dados suficientes para comprovar que uma das grandes fontes, se não a maior fonte de estresse das pessoas é o trabalho. Portanto, concluindo resumidamente, o ambiente de trabalho hoje é a causa do estresse da grande maioria das pessoas, que acabam desenvolvendo doenças crônicas, como todas essas que eu citei agora há pouco, e que no final das contas, se não induzem a contribuir bastante para que as pessoas acabam morrendo por causa disso daí. A grande questão de toda essa história é: estamos exagerando ou isso daqui é só o bode expiatório da vez? Hoje. Agora vamos começar a bater o palmas. O que vocês acham? André. Então, isso aí até comentei com vocês, né, que já foi tema do IELTS uma vez. Não, na verdade, assim, eu sei que foi tema do IELTS, uma pesquisa nesse sentido, uma discussão nesse sentido, porque eles colocavam isso, né, como fazer efetivamente melhorar a qualidade de vida das pessoas, né? Porque a gente sabe, já é mostrado cientificamente com tudo isso que o Massaro comentou, que as doenças crônicas, elas são decorrentes do estresse, né? Uhum. E o estresse da vida atual acaba levando as pessoas, se não prematuramente a falecer assim mais cedo, a ter menos anos de vida, mas com toda certeza a ter mais doenças, a viver com menos qualidade e tudo, né? Então, como agir, o que fazer, quais as formas? No caso do IELTS, eles falavam o que o governo deveria fazer efetivamente para melhorar isso, né? E aqui, nessa proposta, até foi o tema, a entrevista, o link que o Massa compartilhou e que a gente discutiu era com base numa entrevista que o Jeffrey Pfeffer, autor do livro Dying for a Paycheck, deu, né, para Fast Company. Então, então, Dying for a Paycheck, né, bem... Morrendo pelo seu olerite, né? Morrendo diretamente pelo seu contra-cheque, né, pelo seu olerite, né?
Então, o que as empresas podem fazer efetivamente para melhorar a vida das pessoas? Eu não acho que falando assim, dying for a paycheck, parece que a coisa é meio exagerada. Mas se você for parar para realmente analisar o cenário atual, eu acho que o impacto é grande e realmente a gente precisa tomar alguma ação, não as pessoas só porque, claro, todos precisam atuar, mas principalmente as empresas, entendeu? Uhum. E você, Berg? É o seguinte, tem vários aspectos nisso aí. O primeiro deles que eu queria comentar é a questão do como é que eu posso dizer? Eu acho que hoje em dia as coisas acontecem rápido demais. O que é diferente, eu acho, em relação ao passado, é que antes, tipo, você implantar uma mudança na empresa, você fazer alguma coisa diferente, tudo era, assim, lento, não porque as empresas eram mais lentas, né? Porque você não tinha tecnologia disponível, tudo era muito mais, sabe, as coisas demoravam a chegar, o cara para fazer, a direção para se reunir, tomar, sabe, uma decisão, fazer isso implantar, aquela coisa de top-down e descer e coisar tudo, a coisa ia, então dava para, eu acho que para as coisas acontecerem mais meio que naturalmente, e tinha também uma cultura, que era o segundo ponto, de que você tinha realmente que implantar as coisas devagar. Hoje, tomando como base o meu próprio trabalho, local de trabalho, as coisas não são assim. Primeiro que tecnologicamente tudo é muito mais simples. Você vê que a gente está gravando o podcast, você que está ouvindo não está percebendo, mas quem está vendo a gente no YouTube, nosso canal no YouTube, sabe que a Andrea está lá em Vancouver, o Massaro está em Ontário, eu estou em Quebec, nós estamos aqui os três falando bonitinho, discutindo. Então, você encontrar as pessoas, você tomar decisões, você comunicar, você fazer as coisas avançarem e andar é muito mais rápido que antes. Então, eu acho que essas mudanças rápidas demais, eu acho que é um dos grandes fatores, na minha opinião, contribui para o estresse. Você pega todo mundo, joga num saco e diz, a partir da manhã é assim. E aí todo mundo tem que correr e fazer as coisas e se adaptar. Antigamente se tinha mais, o pessoal era mais procedural, sabe? Você tinha que criar um processo, implantar as coisas e tal. No mundo de hoje as coisas são tipo, tenta, é erro, entendeu? É erro e assim, você vai fazendo e errando e melhorando, fazendo e errando e melhorando. Então você implementa, manda todo mundo mudar, você não espera ficar perfeito para ter uma solução, sabe? Só antes de eu continuar aqui, quando você fala antigamente, você fala de quando, exatamente? Antigamente eu falo na época dos que os nossos pais trabalhavam, talvez, assim, há uns, sei lá, uns 15 anos, 20 anos atrás, entendeu? Tá, então por que... Talvez antes da grande evolução tecnológica. Entendi. 15 anos atrás nós trabalhávamos já, bicho. Mas era diferente, porque o que se tinha como, mesmo como computação, o que se tinha como eletrônico, como comunicação, ainda era dos moldes antigos, né? As coisas não funcionavam como... Era muito restrito a um nicho ainda, né? Não era tão difundido quanto é hoje. Cara, quando eu cheguei aqui em Quebec, né, 15 anos atrás, a gente ainda pegava o telefone para ligar para a família no Brasil, certo? Por exemplo. Hoje ainda está tendo essa discussão. Eu cheguei a ligar de telefone público, lembra disso? Lembro, e eu acho melhor a gente não comentar essa história, que já foi vergonha alheia demais. Pois é. Então, quer dizer, sabe, bicho, uma mudança naquela época eu acho que demorava muito para acontecer. Sabe assim, sabe aquela coisa que o cara não... vai ter tal mudança na empresa, o chefe anunciava e as coisas talvez demorassem ali uns meses para fazer. Cara, no trabalho hoje o cara fala assim, amanhã nós vamos usar linha, amanhã nós vamos fazer, sei lá, metodologia agile, a gente vai fazer outra coisa, vai mudar os processos. Hora, bota a galera lá na sala de reunião, manda fazer os war rooms lá e bota para fazer e funcionar e vai mudando as coisas, vai fazendo, não tem mais, sabe? Eu não sei se isso está assim tão difundido em todas as empresas assim, porque tipo, eu conheço outras empresas e atuo e já atuei em outras empresas que o ritmo ainda é bem mais lento do que isso aí que você está falando. Inclusive, assim, às vezes eu quero propor mudança porque eu vejo que tem coisa que precisa melhorar e, bicho, como as coisas demoram ainda. Eu não acho que... Assim, talvez você tenha razão
Porque depende também, acho que depende da área, você está na área de tecnologia, né? A gente está na área de tecnologia, então para nós eu acho que a coisa acontece mais rápido, talvez. E tem também aquele lance, por exemplo, as empresas que são mais familiares ou empresas que, sabe, menores, não tem tanto essa grande força para fazer mudanças muito grandes de uma vez. Mas empresa grande, bicho, não sabe? Não. Cara, eu noto o seguinte, tipo, a gente está falando sobre doenças e o pessoal morrendo por causa de trabalho. Acho que há 100 anos atrás, a média de vida das pessoas não chegava aos 60 anos, né? Era diferente. Era um trabalho bem diferente. Então, tipo, era na base de trabalhar 10, 12 horas por dia, 16 horas por dia. Revolução Industrial está aí para mostrar, né, que você deixava as crianças para trabalhar também na fábrica, escambau. Então, tipo, não tem... Eu acho que talvez a gente tenha chegando nos primeiros 100 anos onde a gente mudou o nosso foco do trabalho mais manual para o trabalho mais intelectual, né? Eu vou colocar entre coelhinhos voadores porque nem todo mundo pensa. Mas hoje eu vejo que muito do trabalho que a gente fazia antigamente, ou melhor, uma boa porcentagem do trabalho que era feito manualmente antigamente, hoje acabou gerando novas posições de trabalho onde você tem que executar sentado e basicamente usando a sua cabeça, né? A tal da massa cinzenta de fazer isso daí. Só que qual o problema disso daí que eu enxergo? Tipo, quando você está trabalhando com algo físico, você consegue enxergar as limitações daquele negócio. Ou você não consegue, você consegue carregar um saco de areia, você sabe quando a pessoa está exausta, está para desmaiar, está perdendo, não aguenta mais fazer a coisa, ou não tem mais habilidade manual para fazer uma determinada tarefa. Você avaliar alguém pela habilidade intelectual dela é uma medida bem desgracenta de ruim. Porque você pode estar, primeiro, nem todo dia você está rendendo bem. Né? Às vezes você está com problemas pessoais, ou você não tem aptidão para fazer uma determinada coisa, você não tem você não tem formação para fazer uma determinada tarefa. Então, fica muito relativo você conseguir dizer que alguém não está sendo produtivo em relação àquilo, ou que então não está funcionando para aquele negócio. Aí tem problemas de ambos os lados. Um, do empregador que fica cobrando para que você desempenhe aquele negócio, para que você foi contratado, e outro do seu lado, que você vê que não está rendendo, não está fazendo o negócio, e você fica mais preocupado, fica querendo trabalhar mais, fica se colocando mais pressão para fazer as coisas, etc, etc. Eu acho que ainda está muito cedo para a gente conseguir estar no ponto que a gente está hoje, de haver tanta cobrança e de tentar procedimentar as coisas da maneira que a gente está tentando fazer. Então, tipo essas metodologias para gestão de projetos, gestão de tarefas, Kanban A4, elas tendem a transformar o ser humano num bloco, numa máquina que consegue se desempenhar de uma maneira igual como todo mundo. Só que eu não vou ter o mesmo desempenho do Berg, eu não vou ter o mesmo desempenho da André não vai ter o mesmo desempenho do Berg, e por aí vai. Só que vocês jogaram todo dentro de um balaio. Todo mundo cai dentro do mesmo balaio e diz, você tem que se desempenhar dessa determinada maneira. A gente tem nossos métodos e procedimentos aqui, que a gente acabou de tirar do vento, né? Nos últimos 10 anos alguém leu isso daqui e acha que está certo. O que eu quero dizer com isso é que a gente está tentando medir o trabalho de alguém com base em um troço extremamente relativo, que é essa questão do raciocínio, ou na sua habilidade de resolver as coisas, que a gente nunca tinha feito até então. Né? Faz 20 anos que a gente começou a pensar em inteligência emocional, talvez 30 anos. Sim. Deixa eu só acrescentar o que você falou com um exemplo. Ó. Se você pegar os últimos, talvez, 30 pode deixar que a gente fez, talvez em pelo menos 30% deles a gente falou em adaptação, em otimização do tempo, em como ser mais performante. André, eu sei que você está com cheio de ideias. Fala aí, minha filha. Você tá... Não, eu estou pensando nisso tudo que você falou e pensando o quanto as gerências e mesmo as pessoas ainda precisam assim amadurecer, tanto em relação ao fato de inteligência emocional quanto aos métodos de realmente medir o desempenho de cada um e de como adequar cada um melhor ao perfil de trabalho que essa pessoa está produzindo,
que meu sentimento é que precisa realmente haver uma revolução, entre aspas, assim, uma coisa de se abrir a cabeça, tanto das pessoas quanto das gerências da empresa, para que se consiga chegar nisso, porque senão ainda vai demorar muito e a gente vai passar por um processo assim, que é muito sofrido até conseguir evoluir. Você entendeu? Que é justamente isso que ele fala no texto, né? Do quanto isso, todos os métodos e procedimentos e a forma como as empresas são administradas hoje e a forma como as pessoas são cobradas, como isso gera estresse e causa um mal que é generalizado, porque todo o mal que você causa a um funcionário, isso vai se repercutir na empresa, isso vai se repercutir na sociedade, porque, entendeu? E por isso eu vejo que precisa ter uma reflexão muito grande nesse sentido para a melhoria. Eu tenho visto algumas coisas, mas eu acho que ainda são iniciativas que não estão espalhadas o suficiente. Eu acho que não estão maduras ainda o suficiente. Também não. Tipo, a gente tem algumas estratégias de gestão, cara, que eu acho que são tentativas pífias de tentar controlar as pessoas, sabe? Porque tudo que você espera, tipo, vamos rodar, tipo, 1000 anos atrás, né? Quando você precisava que seu funcionário trabalhasse, né, no campo, você precisava daquele arado pronto. O que eles faziam? Eles colocavam um capataz ali e ficavam cobrando o cidadão, tipo, você trabalha, eu tiro tua terra. Ou se você era escravo de alguém, você tinha que trabalhar, quando você estava começando a cair, o cara te dava uma chicotada, você levantava e continuava a trabalhar, né? Agora, o que acontece hoje em dia? Você tem intimidação, cara, intimidação moral, que chega muito próximo desse negócio. Tipo, o cara tá tentando trabalhar, tentando fazer uma coisa, e teu gerente te chama para tua sala e diz assim, tô sentindo que o rendimento não tá tão bom, faz umas 2 semanas que eu te peço negócio, você não conseguiu entregar, e fulano já fez isso, ou então ciclano tá dependendo de você. Cara, quando você eu acho que se a gente conseguisse colocar a cabeça do cidadão naquele momento, projetar no que estava passando por ele, você ia estar vendo uma cena muito parecida com essa que eu te falei, cara. Você ia estar levando uma chicotada naquela hora, no teu ombro. Ela é só virtual, né? Simplesmente, e eu acho que é ainda pior, porque... Ela é moral, né? Acho que é psicológico, né? É psicológico, cara. A chicotada, você leva aquele negócio no lombo, tipo, mesmo que corte, que te fira, o troço vai se curar. O que é moral, velho, o que tá psicológico, o troço vai ficar mastigando na tua cabeça dia e noite. Muito tempo. E você vai estar comendo, vai estar assistindo alguma coisa, e você vai ver, vai começar a vir aquele sentimento de culpa, e, tipo, agora há pouco, antes de começar o programa, eu estava lendo o roteiro que a gente tinha escrito, e eu não queria começar a bater nessa tecla ainda, mas só citando um exemplo que vocês deixaram, que a gente deixou ali, sobre empresas que funcionam como nesse estilo do Google, que tentam criar um ambiente favorável para os funcionários, colocando mesa de ping-pong, videogame, rede, não sei o que, etc. E eu já comentei isso daqui em outros podcasts, eu acho que num Brotherscast que eu gravei com o Diego, inclusive falei isso, tipo, eles criam esse negócio, você não tem tempo de usar isso. Muitas vezes você está ali naquele ambiente de falta de rendimento, então de excesso de responsabilidade que você está colocando sobre si, e você acaba não conseguindo desfrutar de nada daquela patavina, daquela papagaiada que eles colocaram para você. E se você não está atrás do seu programa, você está correndo para ter maior produtividade, para você ter maior rendimento e você ter maior visibilidade no seu trabalho. Então, quando você vai conseguir desfrutar desse negócio, sabe? Tipo, uma coisa... Desculpa. Deixa só eu completar isso que o Massa falou aí, de que a gerência chama o cara para a sala, né, para dar aquela chicotada virtual, né, psicológica, na verdade, e um dos grandes problemas das empresas é que justamente a gerência nunca vê o problema como um problema dela, né? O problema é sempre o funcionário. Então, enquanto a gerência não começar a parar a olhar para si,
Porque se o teu funcionário não está produzindo, com certeza tem um problema, como uma vez a gente comentou, de planejamento, mas principalmente de gerenciamento, de você saber alocar um recurso de acordo com o que é adequado ao perfil dele. Enquanto a gerência não enxergar isso, não tem como você fazer a pessoa produzir mais e melhor, entendeu? Eu nem ponho a culpa completamente em cima de gerência, sabe? Porque vendo por experiência com amigos meus que são gerentes, eu vejo que eles também têm uma pressão muito grande vinda de cima. Porque... Sim, mas quando eu falo de gerência é de tudo. A direção mesmo, né? Sim, escalão, né? Sim, eu acho que é um pouco de falta de tato em relação à ferramenta que você tem ali, sabe? Tipo, se você comparar o ser humano ao martelo, por exemplo, em muitos casos, se você está usando ele, você está batendo com um lado errado do martelo, ou então você está batendo demais. Você não vai usar o martelo para cortar a madeira, né? Ainda isso. Só que, tipo, como não é algo físico, como é algo extremamente abstrato, como é que você vai conseguir medir um troço desse, sabe? Então você tem pessoas despreparadas de um lado, pessoas despreparadas do outro, todo mundo perdido trabalhando junto. É como se duas crianças estivessem brincando de casinha nessa altura do campeonato, sabe? Mas eu comecei falando naquela hora, né, cara? Criou-se aquela cultura de que hoje tudo é muito rápido. Então, se as coisas são rápidas, você pode exigir mais, você pode, sabe? Dificilmente um patrão dizia, quer dizer, dificilmente, eu não sei, eu não estava trabalhando nessa época para dizer, né? Mas eu não imagino que a negada dizia assim, eu quero isso aqui tipo para ontem, entendeu? Para agora, para daqui a pouco, sabe? Tudo é mais curto, porque você tem a ideia de que com o avanço todo mundo consegue fazer as coisas mais rápido. E aí você acaba querendo dizer, você falou da história das empresas tipo estilo Google agora há pouco. Eu vejo, por exemplo, você tem dentro dos perfis de pessoas que estão na empresa, você tem várias coisas. Tem, por exemplo, a galera que tem família, né? Sim. Que está preocupada em dividir o seu tempo entre o trabalho e a família. Tem a galera que está mais avançado na carreira, que está desacelerando. Você tem a galera que está acabando de chegar na empresa, que quer mostrar serviço, está correndo feito louco. Tem a galera que é solteira, que não tem ninguém, que não tem nada. Então, cada um tem um objetivo e um jeito de pensar na coisa diferente. Você põe aquela ideia para todo mundo de uma vez. Entendeu? O cara que é solteiro, ele fala aquela história. Se ele for jogar no ping-pong lá do trabalho, fazer academia, ele vai dizer que vai sair 2 horas depois, ele vai entrar pela noite trabalhando. Ele não está aí, porque na verdade, na minha opinião, a empresa faz isso para que você continue trabalhando. E continue trabalhando, e continue trabalhando, continue trabalhando. E você não para, tipo assim, eles quase transformam a coisa em casa, e para você não ter que sair dali, entendeu? Para produzir. A galera que tá tipo, que tem família, tá preocupada em fazer o tempo dele de trabalho ali e sair fora para curtir o resto da vida. E a coisa não funciona assim. Eu acho que isso causa estresse, porque você tá, sabe, tipo, sua cabeça ela tá meio conectada na coisa e meio desconectada, porque você tá pensando, você tem a sua vida fora dali para vivê-la, entendeu? Olha, é isso que você falou do negócio do box, né? Várias pessoas com perfis totalmente diferentes, necessidades diferentes, mas todo mundo é obrigado a seguir o mesmo padrão, né? Sim. Eu acho que tem 2 lados nisso daqui. Tem 2 comentários que eu queria fazer, na verdade. O primeiro em relação, já pegando teu gancho sobre essa questão das coisas acontecerem rápido hoje em dia. Eu acho que o mundo que a gente está hoje, ele dá muito espaço para procrastinação. Então, você tem redes sociais, você tem aplicativos de mensagem, você tem canais você tem YouTube hoje em dia, você tem, sei lá, os cacetes. Então, tipo, o meio, tudo ao nosso redor que está ligado com essa explosão de tecnologia, ele te favorece a procrastinação, que é, o final da conta, é o que essas ferramentas querem, né? O que esses sites querem de você, que você dê audiência, que você consiga fazer as coisas. E como a maneira, e isso daí a gente já falou em outros casos, né, todas essas ferramentas, elas estimulam a questão do centro de prazer do cérebro e te ensinam a participar cada vez mais daquilo. Então, tipo, é como se fosse uma droga realmente, e aquilo acaba te consumindo, tipo, tomando o teu tempo. Então,
Esse é um problema que a gente tem. De fato, a gente tem que... Essa influência que a gente tem com essas ferramentas afetam a produtividade, afetam o teu trabalho no dia a dia, e muita gente não é capaz de lidar com essa separação, de saber que você não pode se deixar consumir por isso daí. O segundo ponto, que tem a ver com esse lance, é que eu acho que a gente, apesar de estar criticando todo esse meio que a gente está hoje, eu acho que a gente já evoluiu bastante em termos de relacionamento, de lidar com as pessoas. Então, hoje em dia, você não tem mais a figura do chefe autoritário e mandão. Então, tem muitos casos onde você tem um gerente, que o gerente consegue conversar com você de igual, que não fica te dando ordem, simplesmente te chama para conversar, abre o jogo contigo, então consegue ser mais ativo. Só que, por outro lado, eu acho que a pessoa tem muita gente que não é capaz de separar isso daí com a questão do trabalho em si. Então você acaba confundindo muita coisa, você confunde a liberdade e todas essas ferramentas que são te dadas para você dar aquele momento de aliviada para o cérebro, porque ninguém consegue ficar trabalhando 8 horas direto. Sim, sim. E isso sim acaba afetando aquela coisa que eu falei no começo, de você não conseguir mostrar, você dar o melhor de si, ter a sua produtividade como você deveria ter. Uhum. Tem razão. Outra coisa que a gente tinha apontado ali duas coisas, na verdade, que são grandes problemas hoje em dia no ambiente de trabalho. São as pessoas introvertidas, né? Na verdade, são os open offices, né? Esses open plan offices, né? Esses negócios de baia, né? Que eles são ruins. Foi criado com a ideia de promover uma maior integração e discussão, assim, conversa face a face entre as pessoas, mas, na verdade, ela acaba reduzindo a produtividade e pessoas introvertidas que se sentem melhor trabalhando num ambiente mais recluso, assim, mais silencioso, mais fechado e produzem melhor, são colocadas nessas baias, né, e são obrigadas a produzir naquilo ali. Eu vejo assim, aqui, no meu trabalho que eu tô, não é tão ruim, porque a posição que eu tô, eu sento virada para a parede, eu não sento virada para o corredor, veja bem, né, então assim, eu sei que tem gente que não gosta, porque quem passa atrás de mim vê a tela do meu computador, então, tipo, mas eu não ligo porque eu não acesso rede social, eu não fico navegando em outras coisas, minha tela do computador está sempre em coisa de trabalho, né? Por opção minha, se eu quero olhar alguma mensagem, eu vou usar o meu celular, eu não uso o computador da empresa para nada pessoal, por opção minha. Então, porque até eles permitem, mas eu não uso. Então, assim, eu fico virada para a parede, então eu não vejo nada do que está acontecendo atrás de mim, mas as outras pessoas que estão viradas para o corredor, volta e meia, está passando alguém. E eu lembro que quando eu estava no Brasil, era pior ainda, porque eu sentava parada no corredor, eu sentava virada para o corredor. Todo mundo que passava, tipo, eu adorava os meus amigos, de todos do trabalho, mas todo mundo que passava, parava para bater papo comigo. E a pessoa que está parando para bater papo com você, ela não sabe que não é só ela que parou. Todo mundo que passou ali faz isso. Então, você é interrompido o tempo inteirinho. É muito difícil ser produtivo num ambiente de baia, principalmente se você está virado para o corredor. Entendeu? Eu sinto falta do cubículo. O ambiente da gente é meio aberto, tipo, a gente tem as baias, só que elas são, tipo, acabam aqui, né, na altura da cabeça. Uhum. Então, a gente ainda tem uma certa privacidade, só que eu queria muito ter um cubículo, assim, um troço quadrado, onde ninguém me visse, assim, porque é um saco você estar ali e tem gente falando do teu lado, conversando ali do lado, do outro. Hoje, meu nível de concentração está muito maior do que era antigamente, mas teve uma época que eu tinha que sair, eu tinha que meter um fone de ouvido, eu tinha que meter a música no talo, porque eu não conseguia me concentrar. Então, assim como tem gente que gosta desse ambiente de open office, de comunicação aberta.
Só que eu concordo contigo, não funciona para todo mundo. De novo, é aquele lance de você estar querendo usar uma chave de fenda como martelo essa altura do campeonato. Cara, assim, eu suspeito a falar porque eu aprendi a trabalhar assim desde sempre. Foi estranho para mim quando eu vim trabalhar aqui com os cubículos. Né? Quando eu comecei a trabalhar no Brasil, lá pelos anos de 90 e qualquer coisa, faz tempo isso, né? Já era aberto, sabe? Nas empresas que eu trabalhava, já era aberto, não tinha biombo. No Brasil não tem muita história de biombo, né? Não sei no governo, acho que é nas coisas assim, mas nas empresas não tem. Então eu já trabalhava em ambiente aberto. Quando eu fui trabalhar na Secretaria da Fazenda, o ambiente era aberto, o vidro era aqui assim, ó, sabe? A baia era baixinha. Eu tinha tipo 3 aqui do lado. A gente convivia com telefonema, com barulho, com essas coisas. E naquela época não tinha nem muita, né? A gente não tinha o acesso à música como você tem hoje, né? De estar grave. Então você tinha que conviver com barulho e tal. Quando eu vim para cá, que eu comecei a trabalhar no cubículo, eu achei estranho. Confesso que eu achei estranho. Porque você não sabe? Eu tinha a impressão que alguma hora ia chegar alguém, sabe? Você se sentia claustrofóbico? Talvez, né? Eu me sentia preocupado de aparecer alguém e, não sei, sabe? Você tá... você não... Pelado, né? Não percebeu a pessoa. Você não percebeu a pessoa. Olha, eu também passei um trauma nisso, certo? Porque quando eu vim trabalhar aqui, né, em Quebec, meu primeiro trabalho aqui, só fazendo parênteses, ele foi num órgão do governo, e a equipe tinha tipo 50 lugares e 51 pessoas. Essa uma pessoa era eu, entendeu? Eu não tinha lugar para mim. Então, o que eles fizeram? Eles pegaram um prédio do outro lado da rua e colocaram eu do outro lado da rua. Caraca! Que horrível! Imagina uma sala para, sei lá, 80 pessoas, 3 pessoas na sala, cada uma assim distante da outra. Entendeu? Porra, isso que é isolamento. Literalmente, eu era consultor na época, o consultor aqui... Você ficou traumatizado. É isso. Consultor não é gente, né, cara? É sempre aquela história. Você não tem nem nome. Quando você é contratado, quem é o cara? Aí eu sentar, o cara me dá uns negócios para fazer, uma lista de coisa para fazer. Aquele silêncio total, né? Tudo é carpete, nem uma coisa, eu escutava o meu teclado. E o mouse clique, entendeu? Aí, de repente, a pessoa assim, ó. Eu fazia, que olhava, meu chefe estava aqui do lado. Olha, a pessoa batia no ombro e você quase morria do coração. Se fosse cardíaco, mata as pessoas, entendeu? Mata, literalmente. O chefe aparece lá do back e fala 7 days. Foi meio assim, meu começo é meio traumático, não gostei muito de cubículo, não. Mas uma pergunta para você. Você é uma pessoa extrovertida ou introvertida? Não, eu sou extrovertido. Pergunta besta. Você é extrovertido, né? Eu trabalho falando, né? Meu trabalho como gerente de projeto tem um lado o tempo todo calculando e o outro lado o tempo todo falando, né? Então... eu perguntei porque, assim, para o extrovertido, muitas vezes esse silêncio todo incomoda. Já vi muitas pessoas que precisam dessa energia do barulho, de ter movimento, de ter não sei o que em volta. Aí assim, hoje eu estou num projeto em ambiente aberto, né? A gente não tem mais baia. Certo? Eu estou sentado aqui do meu lado tem a pessoa, tipo assim, cadeira do lado aqui tem uma, cadeira aqui do lado tem outra pessoa. Nós somos eu estou numa linha de 1, 2, eu 3, 4, 5, eu estou na linha de 6. Tá. Então são 6 mesas assim. De frente para nós, do outro lado, tem uma baiazinha alta assim um pouco, tem 6 pessoas. Atrás aqui tem um grupo trabalhando, e lá na frente tem outro grupo trabalhando. Então tem gente pra caramba em volta. Não tem como ser silencioso, entendeu? A maioria do pessoal realmente usa fone de ouvido e tal, tenta se isolar um pouco mais. Eu, às vezes, uso quando eu quero me concentrar um pouco, assim, eu nem para me concentrar, eu gosto, às vezes, de distrair um pouco, sabe? Quando eu estou muito nos cálculos, naquelas coisas, nos números, naquela coisa toda, eu uso mais como distração. Eu não preciso de silêncio para me concentrar. Estou acostumado a conviver com essa multidão, com esse agito. Então, não tem muito trauma, não. Mas eu concordo que, por exemplo, eu tenho, na minha equipe, tem pessoas de vários perfis, eu vejo lá. Sabe, tem gente que
que não é feito para aquilo, sabe? Tem uma das pessoas lá, desculpa, esse negócio de ficar aí, tem uma das pessoas lá que a gente meio que, ela é a única que está na ponta, assim, a gente conseguiu meio que simular um ambiente isolado para ela. Porque ela não conseguia funcionar no ambiente aberto, sabe? Ela tinha extrema dificuldade de concentrar e de tudo. Minha pergunta, como que foi feito para chegar nisso daí? Ela reclamou? Ela ou pediu. Vocês notaram? Não, quando eu cheguei no projeto, o projeto começou antes de mim, né? Quando eu cheguei no projeto, ela sentava num corredorzinho, assim, numa ponta, num mini espaço fechado, ela era o último. Virou, talvez ela já tenha pedido o último, porque ela não queria estar no meio de ninguém, tá? Pode assim, crer. lados e atrás dela não tinha ninguém. Terminava nela, o local assim. E quando a gente teve uma hora que teve que aumentar a equipe, fazer umas mudanças por estratégia, tipo assim, botar uma equipe de desenvolvimento para cá, outra equipe para ali e tal, mexer com as coisas, ela meio que sobrou, assim, eu tinha que tirar ela de lá, e eu sabia que eu não podia colocar ela no meio. Então eu tentei arrumar uma outra ponta, um outro canto para colocar ela, porque ela foi pedir. E aqui, assim, por exemplo, no Brasil é diferente um pouco, né? Porque no Brasil o pessoal tem muito aquela ideia ainda de que a empresa manda e você obedece, se você não quiser, tem 50 atrás de você para a fila, né? Exato. Tem um pouco mais, eu acho, de preocupação com com o bem-estar do funcionário, mesmo que a gente está debatendo isso, uma certa preocupação com o bem-estar do funcionário. Então, tem gente que vai lá no chefe de fora e diz, olha, nesse jeito de trabalho eu não consigo trabalhar, você me troca, eu vou embora, vou trabalhar em outro canto, sei lá. A galera meio que ameaça e os chefes meio que levam na boa, assim, não dá uma banana para a pessoa e manda embora. Ela diz, tudo bem, vou dar um jeito aqui, ajeitar, e vem conversar, e vem dizer, vem pedir para a gente, como gerente de projeto, tomar ações. Então, dá para seguir um pouco, mas realmente é complicado você ter... Você falou um ponto interessante, que a pessoa chegou e falou para você que precisava de alguma determinada coisa, né? Que precisava de uma determinada situação, porque não estava conseguindo render. Eu acho que a gente ainda... esse é um ponto que a gente precisa trabalhar muito ainda hoje em dia. Você conseguir expor as suas deficiências e as suas incapacidades. Porque hoje a gente tem isso daí como uma fraqueza, né? É um ponto negativo sempre. Dizer, cara, você dizer que, por exemplo, você não consegue trabalhar de manhã, ou que você está tendo problemas pessoais, ou então que você não tem capacidade de trabalhar com determinada coisa, você está tentando e não consegue. Então, esse fato de admitir a sua incompetência, eu vou colocar incompetência entre coelhinhos voadores de novo, eu acho que é um ponto que ainda a gente precisa desenvolver bastante, não só da pessoa que reclama, que está passando por isso, como da outra pessoa que é a gestora. Né? Porque não é raro você ver do outro lado a percepção de que quando você fala isso, que você, aí sim, sem as aspas, que você é um incompetente para aquela coisa e que você deveria ser substituído. É a primeira coisa que você pensa, tipo, eu estou perdendo tempo com esse cara. Enquanto que você poderia ter, aquela pessoa ali poderia estar rendendo muito bem para você se estivesse desempenhando dentro de outras situações. Aí você vai querer me dizer, porra, mas tá, daqui a uma hora eu vou ter que criar uma empresa para cada uma das pessoas que está trabalhando aqui. Cara, de certo modo, eu acho que isso é mais ou menos para onde eu acho que a gente vai correr. Porque, voltando para o começo do programa, quando eu falei, né, cara, a gente está lidando com a cabeça das pessoas. A cabeça não são máquinas, cara. A gente não. As pessoas, nem todo mundo trabalha igual. Aí eles criaram uma coisa chamada facilitadores, né? Tem gente hoje nas empresas, pelo menos aqui, né, que tem esse papel de estar vigiando o que está acontecendo e ir ajustando ali a coisa para que ainda, de novo, a performance seja a melhor possível, entendeu? Nunca tive essa pessoa, nunca trabalhei num lugar que tivesse essa pessoa. Geralmente era a gerência mesmo que tinha que lidar com isso. E o que eu tenho visto nesse sentido, um trabalho nesse sentido, foi até o que eu falei da Brené Brown, do Daring Leadership, que é justamente trabalhar para que
comece a se discutir, não diria fraquezas, né, mas características de cada um, formas como cada um trabalha melhor e ter a coragem de se expor, porque, na verdade, para expor as suas vulnerabilidades, né, as suas características, as suas necessidades, você, na verdade, precisa ter muita coragem para você colocar isso. E o seu chefe vai ter que ter muita coragem também para ouvir, para admitir e para agir e também para analisar o lado próprio dele, assim, em relação a isso. Como é que ele está lidando com isso, se ele está falhando em algum ponto, se você não está produzindo, se o que é que ele pode fazer, mas assim, fazer isso de uma forma verdadeira, assim, real, com realmente assim, com intenção, você entendeu? A intenção de os dois lados abrirem a cabeça e abrirem, vamos dizer, o coração ali para se expor e o que a gente pode fazer para melhorar isso a verdadeira intenção é fundamental, entendeu? Porque isso tem que estar na cultura, né, da empresa. Quando Exato. está na cultura, você tentar inventar isso, eu realmente concordo com você. Não, tem que ser de cima para baixo. Quando está na cultura da empresa, você, assim, todo mundo meio que sabe que isso existe, entendeu? Por exemplo, eu falei facilitador, eu atuo com isso hoje nos meus projetos. Eu exerço também essa função, além de ser gerente de projeto. Quer dizer, eu estou vendo as coisas acontecendo e você está ali, sabe, tentando ajustar, seja fisicamente, seja... Assim, eu começo um projeto, eu chamo o pessoal e falo, ó, problema é comigo. Então, se você tiver algum problema, vem falar comigo. Faz o seu trabalho, tá te atrapalhando, tá te incomodando, vem falar comigo e volta e deixa que eu vou me ocupar. Entendeu? Não, tipo assim, não perde teu tempo, nem sofra com problemas. Deixa que eu facilito, né, as coisas. Eu vou tentar resolver para você ter o melhor ambiente possível para você, de novo, para você performar. O que todo mundo quer é que o pessoal performe, né? Então, cara, fazendo isso. E isso vai de vários níveis, sabe? De gente que tem conflito com o vizinho, ao cara que a tela do computador tá torta, ao outro que, sabe, que não consegue falar em reunião, vai de, sabe, do cara que veste a semana toda a mesma camisa e a camisa tá fedendo. Oh, my goodness. Você dá desodorante para as pessoas também, velho? É isso que você tá quase. A gente aconselha, né? Mas é sério, então, assim, existe hoje em dia essa coisa de você tá otimizando. E, pelo menos aqui, como eu falei, é questão de cultura, né? Aqui, no local que eu trabalho, por exemplo, o pessoal tem essa coisa. Eu não tenho dificuldade nenhuma hoje em dizer que eu não sei, ou que eu não sou capaz, ou que eu não tenho conhecimento suficiente para fazer alguma coisa. Tá? Assim, quando eu cheguei aqui, eu tinha medo. Quando eu estava no Brasil, eu tinha medo. Hoje eu não tenho mais. Pode crer. Mas é uma coisa tanto que eu aprendi, ou então coisas que eu sei que a empresa, no caso, o órgão que eu trabalho, ele funciona assim. Eu não tenho esse problema. Mas, assim, como você falou, outra vez, eu sou um cara extrovertido, eu tenho uma certa facilidade em comunicação. Mas você imagina um cara que é tímido na dele, fechado. É difícil, não é fácil. Sabe, você chegar e expor, meio assim, entre aspas, a pessoa. Sim. Cara, tem uma outra postura. A gente está falando aqui sobre adaptação, sobre se expor e abertura com as pessoas, mas tem um outro lado que me incomoda ainda, que é a questão de que a gente vive num sistema capitalista. E como tal, as empresas buscam lucro, elas buscam a rentabilidade, elas buscam resultados. Até onde é aceitável a gente conseguir, ou melhor, até onde esse sistema vai conseguir funcionar para conseguir incorporar essas pessoas de maneira produtiva, né, de maneira conseguir adaptar as pessoas para o seu meio, sem que os custos para isso acabem não ficando, sei lá, exorbitantes. E quando eu falo em custo, é também o tempo que você gasta com uma pessoa, por exemplo, alguém que não tem uma dada rentabilidade, a produtividade, o nível de produtividade que você espera. Tipo,
ao mesmo tempo que a empresa precisa de funcionários que se adequem, elas também precisam se adequar ao funcionário ou fazer com que o funcionário consiga se adaptar ao modelo da empresa. Só que, ao mesmo passo, o mercado continua produzindo funcionários que têm vontade de trabalhar numa empresa X, numa empresa Y, numa empresa Z. Nem todo mundo tem o mesmo perfil, nem todo mundo vai conseguir se adaptar. Sim. E o que a gente faz? O que acontece, por exemplo, em empresas como... E eu vou pegar o exemplo do Google aqui nesse caso. Não faz muito tempo que eu li, acho que foi semana passada ainda, da empresa não queria se adequar com determinados tipos de funcionários. Você tinha que ter o seu determinado nível de rendimento. Não importava se eles te davam mundos e fundos para você lá dentro, com refeitórios, comidas, brincadeiras e os cambau a quatro. Você tinha que se enquadrar ao modelo de pensamento que eles queriam, ao modelo de funcionário que eles precisavam. É aquele tomar lá da cá, tipo, eu te dei isso, olha, eu até consigo conversar contigo, mas você tem que fazer o que eu preciso. Na verdade é assim, né? Eu te dou tudo isso, então o mínimo que você pode fazer é fazer o que eu estou lhe pedindo, né? Mas só que o para mim, tudo aquilo é importante, entende? Exato. Aí eu tenho uma coisa, isso você tocou num ponto assim que eu já vi isso muito de perto acontecer. E é assim, a empresa começa, por exemplo, foi um dos exemplos que eu falei, a empresa diz que valoriza a vida em família. Só que daí, essa coisa do jeito que a empresa valoriza a vida em família não, nós somos uma empresa família, gostamos de promover a integração entre nossos funcionários para que todos aqui se sintam como uma família. E aí eles começam a criar uma série de eventos que os funcionários têm que ir e daí você não pode levar a família. Porque é para você integrar com os outros funcionários da empresa. Aí você fala assim, mas que raio de família é essa que eu não posso levar minha família? É a família da empresa, né? É a família da empresa. Então, exato. Então, assim, cria-se aquela cultura, a cultura da empresa é essa, e aquilo que a empresa está oferecendo, muitas vezes não é o que você quer. Você pode perceber que você não está se adequando à cultura da empresa, e a empresa pode perceber que você não está se adequando à cultura dela, entendeu? E nesse caso, por mais dolorido que possa parecer, e talvez alguns até pensem, nossa, que cruel falar isso, mas o melhor nessas situações é deixar a pessoa ir, entendeu? Uma das coisas que eu li muito interessante no Dare to Lead, da Brené Brown, era o que você pode, quando você precisa dispensar uma pessoa, porque aquela pessoa não está conseguindo se encaixar no perfil de trabalho exigido pela empresa, o que você pode fazer? Você vai ter que mandar embora, não vai ter jeito, entendeu? Você precisa mandar embora de qualquer jeito? Não. Você pode, sim, e é recomendado, e eu vejo isso, eu acho que isso é uma coisa legal de se fazer, é assim, você pode chamar o seu funcionário e falar assim, como é que eu posso lidar, qual é o suporte que você precisa agora? Eu sei que isso é difícil, é uma decisão que eu tive que tomar, mas eu tenho que fazer isso, mas eu quero te dar um suporte nessa hora. O que é que eu posso fazer por você? Sim. E eu acho que a empresa pode também falar assim, olha, você não se encaixou nessa função da empresa, e a gente, às vezes, até eles tentaram, às vezes, até eu vejo isso muito acontecer aqui, encaixar a pessoa em várias outras funções dentro da mesma empresa antes de dispensar. A gente tentou encaixar você e não deu certo, mas você tem qualificações, você tem características muito boas de trabalho assim, assado. Eu posso te recomendar para um trabalho. Você pode contar comigo, porque eu sei que você é um bom funcionário, apenas você não se encaixa no perfil, entendeu? Então, eu acho que são formas de se fazer. Agora, não dá para a gente querer chegar numa coisa utópica de achar que sempre vai ser possível adequar o funcionário à cultura e a cultura ao funcionário. Isso não existe. Isso, teoricamente, você tenta detectar na entrevista, mas às vezes, né, tanto o entrevistador quanto o entrevistado, eles meio que, né, tricham um pouquinho, né? Eles dão aquela enrolada que um quer contratar e o outro quer a vaga, né? Então, nem sempre você diz tudo que você, né? Essa falsidade... Eu acho que você nunca diz tudo.
Pois é. Não vai, mas é verdade, cara. Quantas entrevistas que você já foi que o cara te pergunta, me diga qual a sua maior falha, o seu maior defeito. Você não vai dizer, porra, eu me emputeço no trânsito com gente que não usa seta. Você vai tentar achar alguma coisa assim que se encaixe dentro do teu trabalho. Você já vai vir com a resposta pronta, né? Claro. Então, tipo, cara, eu odeio esses processos de contratação porque é uma falsidade dos dois lados. Uhum. É muito falso. Mas, André, isso é verdade mesmo, porque já que a gente falou em processo de contratação, é claro que o empregador vai querer tentar fazer o melhor para conseguir ficar contigo, porque esse processo de contratação em si é um custo para a empresa. Esse troço é caro de você ir atrás do funcionário, às vezes você tem que contratar recrutadores, você tem que pagar uma comissão para alguém, você está chamando alguém. Então, é óbvio, eu não vejo que hoje em dia, tipo, tirando esses processos de contratação em massa que eles só precisam ver, você sabe olhar, você tem cérebro, tá bom, anda? Em geral, quando eles passam, principalmente esses processos de seleção mais largos, eles têm um despendimento tanto de tempo quanto de dinheiro. Sim, você vai querer tentar descobrir o que deu errado com aquele funcionário enquanto ele estiver trabalhando ali, porque não fazer isso é burrice dos dois lados, né? Porque você admite que foi incompetente quando contratou alguém, e segundo, você pode estar desperdiçando um talento que você tem ali que simplesmente não foi direcionado da maneira mais correta. Pegando o gancho que você falou aí, qual é, onde vocês trabalham, o índice de rotatividade? Na empresa que eu estou é super baixo. Cara. E, na verdade, assim, na empresa que eu estou é baixo e, na verdade, eu vejo que lá existe uma cultura de tentar manter o máximo as pessoas lá. Inclusive quem não está performando bem, como vocês dizem. Entendeu? Na empresa que eu estou, a gente teve uma reestruturação no começo do ano passado, então eu vou te dizer que, se a gente for considerar aquilo ali, teve uma rotação alta. Mas, em geral, o pessoal que está lá dentro Mas eu falo rotação assim, gente que pede para sair, não gente que a empresa volta para fora. Nenhum nem outro. Tá um valor considerável, porque com essa reestruturação muda muita coisa, sabe? Tipo, muda a cultura da empresa, muda o direcionamento, e nem todo mundo está de acordo. Mas, tipo, eu acho que isso é uma situação meio ímpar, assim, não é algo que afeta, não é algo natural, assim, aconteceu. Lá onde eu estou, eu também não vejo assim como ser uma coisa padrão do mercado, assim. Eu acho que a empresa é diferente. É porque é uma máquina complicada, você imagina, você fala, por exemplo, eu trabalho no governo. O governo aqui em Quebec, o modelo de governo é você é funcionário do governo e não funcionário do órgão que você trabalha. Pode crer. Se o governo tem, sei lá, 220 locais de trabalho diferentes, entre órgãos, subórgãos e não sei o que, você pode trabalhar em qualquer um delas. Tá? Basta que você qualifique para um dos cargos que tem lá. Então, isso traz para o funcionário aquela coisa assim, se você me encher muito o saco, eu vou para outro. Está perdendo emprego, você só trocou de sede, vamos dizer assim. De setor. Mas isso, você imagina, cara, que é uma máquina complicada, porque em cada canto, por exemplo, o órgão que eu trabalho, ele juntou com o outro. Teve uma fusão de duas secretarias aqui e criou-se uma maior. E já faz algum tempo que a gente vem trabalhando na uniformização de tudo isso. Como o Massado falou agora há pouco, tem gente que não suporta esse tipo de coisa, que não gosta de mudança. Sabe, como a gente falou agora há pouco, você trabalhava no cubículo, tirou o cubículo, o cara não gosta disso, ele vai procurar outro canto. Só que aí é -1, entendeu? Você sai 5, é -5. A performance da empresa cai. Né? E a direção está lá em cima, contrata, faz alguma coisa, traz para dentro, a gente não pode ficar sem, tá mudança, o ministro falou tal coisa, o outro, sabe? É muito rápido, Você falando desse negócio de mudança aí de reestruturação, me lembrou um comentário que um amigo fez dias atrás, que ele falou que na empresa dele é uma empresa de consultoria, sabe? E lá eles falaram assim, tinha bastante pessoal, designer bem antigo,
e sênior já, e diz que a diretoria chegou para o pessoal e falou assim, até o final do ano tem que estar todo mundo aprendendo a trabalhar com esse software novo, blá, 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 que é o software mais usado no mercado hoje, na parte de design, e quem não quiser, sinta-se à vontade para... né? Light. Só saiba que vai ser cortado. Parece que 20 pessoas foram dispensadas porque não estavam se adaptando. Uma empresa assim de 150, mais 10%. E os outros, alguns estão lá tentando, mas estão com dificuldade, você entendeu? Então, o negócio da mudança é complicado, né? Isso que eu falei no começo da questão da tecnologia dar muito rápido, das coisas mudarem muito rápido, entendeu? É exatamente isso. O cara decide do dia para a noite que agora vai trabalhar desse jeito. No caso aí que a André citou, um software. Mudou o software, pode mudar o processo, pode mudar, sei lá, o físico, pode mudar o ambiente, tem tanta coisa. Bicho, você, de uma hora para outra, não é mais aquilo que... Quando você entrou na empresa, não era daquele jeito, entendeu? Quando você foi contratado, o que te venderam não era aquilo. Cara, Berg, você falou um ponto interessante agora há pouco, quando você falou de funcionário, porque parece que no governo está sei lá, me parece o extremo oposto do que a gente está falando aqui, porque é onde o funcionário já tem muito direito, né? Tipo, ele está razoavelmente confortável com a situação e está basicamente... colocando em miúdos, o cara que trabalha para o governo só é mandado embora se ele fizer uma merda muito grande. Tem a questão da estabilidade, não tem jeito. Pois é. Aí, cara, mesmo assim, eu já ouvi casos, e não foi um nem dois, de gente no governo que teve que ser afastado porque estava estressado e estava passando por problemas psicológicos. Tem um índice alto, eu não tenho os números, tá? Mas tem um índice alto de burnout aqui. Chega a ser impressionante. Mas me explique isso. Pois é, existe essa falsa ideia de que funcionário público não trabalha, né? Sim. Não, eu não vou nem julgar essa questão. Daí, a gente tem, obviamente, os sindicatos que tentam garantir um número grande de vantagens, apesar de que aqui em Quebec, especificamente, as empresas, aqui os setores principais é o governo, né? Você tem a parte de seguradoras, essas coisas assim, todo mundo funciona meio que mais ou menos do mesmo jeito. Então, os benefícios que eu tenho hoje no governo, tem muita gente que tem até mais no privado. Então, não necessariamente é um reflexo de uma coisa ou de outra. Mas existe uma preocupação cultural que eles chamam de programas de saúde e bem-estar. Tá. Certo? Fora algumas vantagens. Então, realmente eles tentam fazer o máximo para que você se sinta bem, né? Para que você exatamente não pense em trocar, em sair, essas coisas. Por que nesse fazer o máximo para que você se sinta bem, eles não liberam os funcionários aí 1 hora por dia, 3 vezes por semana para academia? Não, porque eu acho que isso mas entre aspas, porque, na verdade, entre aspas, porque eles são flexíveis com horário, um pouco, né? Tem um certo limite de horário. Então, essa flexibilidade permite que você faça, por exemplo, a hora de trabalho, a hora de entrada oficial de trabalho por aqui é entre 7h30 e 9h30. E a hora de saída vai de 3 horas da tarde, 3h30 até 5h30, 6 horas. Então, quem chegou 9h30 pode ir trabalhar mais tarde um pouco, sai mais tarde um pouco. Quem chegou 7h30, 3h30 está vazando. Que maravilha. Eu quero isso. O cara que quer entrar às 9, ele pode sair de casa às 7h30 para academia, né? Ele pode treinar um pouco e tal. Por exemplo, meu horário de almoço, eu falei, já contei aqui, eu faço academia, né, no horário de almoço, né? Eu jogo futebol, eu tenho meu futebol na hora do almoço. Eu tenho, quer dizer, no dia que eu jogo, eu gasto meia hora a mais do meu tempo. Então, até bolinha lá. Que eu compenso no dia seguinte, eu faço antecipado na véspera. Você tem uma certa margem para você jogar com os teus horários ali. Sim. Então, isso é uma forma de dar qualidade para o funcionário. Sim. Tá, mas isso é uma coisa que eu ia falar, que a gente está entrando assim no o que pode ser feito para melhorar. E esse é um ponto fundamental, para melhorar, assim, para não matar as pessoas, né? O governo tem um programa que faz assim, eles dão um incentivo financeiro
Se você se inscrever na academia, ele paga uma pequena porcentagem, mas ele dá um subsídio qualquer para você, para incentivar a fazer, entendeu? Bacana. Então tem algumas coisas assim que eles fazem. A gente não tem puff, não tem ping-pong, não tem essas coisas, porque não pode ter. Assim, os horários são meio que os convencionais de todo mundo, mas tem essas vantagenzinhas aqui e acolá que você pode usar. A gente tem alguns dias de auxílio-doença, você pode, se alguém ficar doente, você pode faltar. Então, tem alguns benefícios que você tem, assim, para tentar melhorar esse clima. Se eu chegar, por exemplo, se meu filho ficar doente, eu ligo pro meu chefe e digo, não vou trabalhar, meu filho está doente, tem que ficar com ele em casa. Você não vai ter medo de perder o emprego por causa disso, né? Faz parte da cultura da empresa de aceitar esse tipo de coisa. Então, isso é uma coisa que a gente fala de relação família, trabalho, ajuda. Então, você tem vontade de ficar por conta disso. Fora isso, dentro da hora do trabalho, pay ali o tempo todo igual em todo canto. Não tem essa. A gente sempre buscando performance igual a todo mundo. Não, eu só queria saber realmente quem que acaba sendo afastado no governo com... Oficialmente eles não afastam, certo? Eu acho. Assim, eu perto de mim nunca vi, não sei dizer como é que funciona. Eu já escutei um caso de que a pessoa realmente não prestava e eles foram lá e dispensaram, certo? Eu já escutei. Mas eu já vi casos de pessoas, pessoa mais perto da aposentadoria, já tinha reduzido ali para a segunda marcha, e dava aquela coisinha mais devagar. E aí o pessoal fez o que a André, acho que comentou lá no meio do programa, que é tentar adaptar o serviço à pessoa, colocar ele meio que... Assim, não vai colocar ele num ponto crítico de um processo, entendeu? Sim, sim. Para que ele entrave as coisas. Vai dar um trabalho mais lightzinho ali para que ele possa fazer o trabalho dele no ritmo mais... Assim, não vai dispensar, entendeu? Pode crer. É funcionário, tem o direito adquirido, ele não vai dispensar. Isso aí acontece... Acho que em todo canto que tem funcionário deve ser mais ou menos assim. Para a gente fechar essa história, então, efetivamente, você acha que o ambiente de trabalho está matando as pessoas? Últimas considerações. Diga. Cara, eu acho que, de certa forma, causa estresse, sim. Mas vai muito das pessoas, eu acho que vai muito do empregado também, como ele encara esse tipo de coisa, né? Tem gente que tem um perfil hiper, ultra trabalhador e não consegue não performar, entendeu? Tem gente do outro extremo que não quer performar, não tá nem aí e liga o foda-se e pronto. Eu acho que o mais saudável é você estar no meio do caminho, entendeu? Eu concordo com você. Eu acho que, assim, existe uma coisa da cultura das empresas, que, né, do capitalismo e tudo, que pode melhorar no sentido de promover um melhor bem-estar, como essas ações aí que o governo do Quebec faz para os funcionários. Isso seria muito bem-vindo em outras empresas de forma geral, né? A pergunta é, você acha que está matando? Eu acho que tem uma influência grande, sim, né? E acho que as empresas podem trabalhar de forma a melhorar isso e de forma efetiva, você entendeu? Mas também cada pessoa trabalhando no seu autoconhecimento, no seu equilíbrio e sabendo, assim, se cuidar e também, como disse o Berg, tem pessoa que não consegue não performar ao máximo, né? Você tem que ver, é aquela coisa de botar na balança, né? O que pesa para você? Se você acha que compensa você sacrificar a qualidade de vida, sacrificar a sua saúde, sacrificar a convivência com a sua família e tudo em função do trabalho, é uma coisa que eu até comentei com amigos meus esse dia, que quando tem aquelas pesquisas que chegam no fim da vida, pergunta para aquelas pessoas bem velhinhas, ou que estão quase morrendo, né? O que você gostaria de ter feito mais na sua vida, né? Ninguém fala assim, eu queria ter trabalhado mais. As pessoas sempre falam, eu queria ter passado mais tempo com a minha família, eu queria ter dedicado mais tempo aos meus filhos e não sei o quê. Então, é uma coisa de manter na cabeça isso. Se você realmente quer ter mais qualidade de vida, inclusive você quer diminuir a influência que o seu trabalho, né, vai ter negativamente na sua qualidade de vida, isso depende de você também, de você atuar, de você botar as coisas na balança, né? É justo. Eu queria só falar um ponto que a gente não comentou. Eu acho que existe pressão
honestamente, mais, assim, maior no nível intermediário, sabe? Da direção em cima sabe aqueles diretores que estão logo abaixo de todo mundo? Que tem um chefão que está lá em cima, que ele dá uma ordem e dane-se para baixo dele, né? Mas eu acho que existe muita pressão no nível intermediário, sabe? Isso é, assim, eu vejo muito, assim, os casos que eu comentei de burnout, que eu ouço falar, acontece muito de, tipo, chefe de equipe, de diretor de primeiro nível, de coisas assim. E existe eu acho que existem algumas, entre aspas, cláusulas de performance para esses cargos, sabe? Porque a galera que está bem no começo do campo de batalha ali, né? E é um povo que não consegue fazer, né, cara? A sua produtividade depende de fazer os outros produzirem. Então, o que você vai fazer? Então, eu acho que existe uma pressão grande. Eu acho que essa galera se estressa. Honestamente, eu acho que a galera se estressa. E, por incrível que pareça, tem menos direitos. Porque nessa hora, tipo assim, quando você é funcionário, né, a gente fala de assim, empregado mesmo, tudo teu, assim, tem o sindicato, as coisas por trás, tem benefício, aquela coisa. Quando você vira diretor, você começa a entrar para a chefia, o grande incentivo é o salário mais alto. Mas de fora é só resultado, você não tem muito benefício, você não tem um sindicato para lhe apoiar, você não tem muita coisa, você cai numa categoria que é meio desprovida de ajuda, eu acho, sabe? E a performance das equipes cai toda na sua cabeça. Você é o cara que o chefe vai dizer assim, ó, isso aqui é para entregar nesse mês agora. Entendeu? Segura o rojão que é teu. Exato. Eu acho que aí tem onde eu vejo mais do nível de estresse. Eu já vi casos de gente, por exemplo, que estava aqui, mesmo no governo, eu já vi exemplo de cara que estava trabalhando numa coisa e aí trocaram meio que a função dele assim e botaram alguma coisa para ele fazer que ele não estava necessariamente acostumado. Não é que ele não sabia fazer, mas ele não estava acostumado. Uhum. E, de repente, a direção disse que você trabalha nisso aqui, você tem que fazer também essa tarefa a mais. E o cara pirou, ele não aguentou o tranco, assim. Ele falou, ele disse que sim, foi ali, de repente ele saiu, de repente ele sumiu e não voltou mais. E ele pediu licença médica para se ausentar do trabalho por uma duração maior, sabe? Acabou que assim, a gente vê casos aqui. Cara, do meu lado, tudo que eu posso dizer dessa história é que a gente deveria fazer deveria fazer mais como aquela música do Titãs, né, cara? Deveria ter trabalhado menos, complicado menos, ter me importado menos, ter morrido de amor. É isso aí, com certeza. Temos um programa. Dona Andréia, temos um programa que você tem para nos dizer, Dona Andréia? Eu tenho uma frase. Oh, Jesus. Estou sendo destituído orgulhosamente no cargo. Sinta-se à vontade, manda bala. Eu tenho uma frase. Too close for missiles, I'm switching to guns. De novo. Certo. Do Top Gun, vocês não sabem, é? Isso, sim, bem. Com certeza. Muito perto para usar os mísseis, estou trocando para as metralhadoras. Exato. O que essa frase tinha a ver com... Onde é que você achou essa frase no filme de Top Gun, rapaz? Eu fiquei tentando encaixar aqui, mas realmente notei que a André realmente encarnou o papel do Berg no Top Frase da Semana. Eu gostei tanto dessa frase. Tá faltando só ela falar e a gente fazer aquele... Falta de... Opa, tá bom. Show de bola. Excelente. Pessoas, vocês estão assistindo a gente, estão escutando a gente, queria agradecer muitíssimo a sua audiência, muitíssimo a sua participação. Sabe que a gente não pede nada para você, a única coisa que a gente pede é que você apresente o programa para outras pessoas, compartilhe isso daqui, repasse a palavra do Podeixar e passe para frente. Porque o que a gente quer mesmo é a sua participação, é saber da sua opinião e quer conseguir fazer os temas continuarem ficando cada vez melhores. Você consegue falar com a gente por todo esse monte de rede social, não use demais essas redes sociais, por favor, mas você consegue encontrar a gente no Facebook, no Instagram, no Twitter, tudo com o nome Canadá Agora. E, claro, você consegue assistir a gente
pelo YouTube, se você não estiver assistindo essa altura do campeonato. E claro, se você está escutando a gente pelo podcast, se você quer escutar a gente pelo podcast, você encontra a gente pelo Podbean, pelo Anchor, pelo Google Podcast, pelo Apple Podcast e pelo Spotify, obviamente. Né? Então ali, não se esqueça de se inscrever, passar para as pessoas, escutar. Se você tiver algum lugar que você pode fazer um comentário positivo, deixe um comentário positivo. 5 estrelinhas no iTunes não ocupam muito do seu tempo e a gente vai ficar muito feliz. E claro, você pode entrar em contato com a gente pelo e-mail. Qual e-mail, Berg lindo? contato@canadagora.com. Caio Dieta, a gente recebeu um bacana essa semana, né? Recebeu um e-mail. A gente continua recebendo comentários das pessoas. Não se sintam muito tristes se a gente não responder na hora, é simplesmente a vida anda meio corrida, mas a gente vai responder. A gente recebeu um e-mail da Raquel dizendo assim: I'm glad you're back. Na verdade, a gente nunca saiu de luta, mas ela fala no e-mail dela que ficou muito contente, que ela achou que a gente ia sumir quando a gente anunciou no final do ano que ia dar uma parada, né? Ela achou que a gente não voltava nós aqui de novo, tá vendo? A gente volta. A teimosia é maior que qualquer outra coisa. A teimosia é maior que qualquer outra coisa. Então, Raquel, obrigado pela mensagem, a gente gostou bastante. Um beijo para você. Isso aí. Galera, uma excelente semana para todo mundo e não se esqueça que semana que vem a gente está aqui de volta com mais um. Pode deixar. É isso aí. Tchau! Tchau!